make this fleeting moment last forever. I'm gonna keep it frozen here forever. Olá, eu sou a professora Fabiola Chaves, trabalho na Escola Municipal Orlinda Veiga, trabalho com a turma de 4º ano, com a turma 402. Eu vim aqui hoje para falar um pouco do nosso projeto, que é de História e Geografia, sobre o meu estado, meu município e eu, caminhando lado a lado em busca do conhecimento. Para entender um pouquinho da nossa cidade, do nosso município, nós começamos o nosso projeto indo à prefeitura conversar com o senhor prefeito, que nos recebeu muito bem e respondeu perguntas dos alunos e falou sobre a alegria de ser o prefeito da cidade, mas também falou de algumas dificuldades que enfrenta no dia a dia. E falou sobre a importância das secretarias que o auxiliam nessa administração. E para conhecer um pouquinho dessas secretarias e como é que essas secretarias funcionam, a gente foi até a Secretaria de Educação e fomos recebidos pela secretária de Educação Dora e sua equipe. Também responderam algumas perguntas dos alunos e nos falou como é que funciona as secretarias e como que elas fazem para auxiliar o prefeito nessa administração. E depois voltamos para a sala, conversamos sobre tudo que ouvimos lá, e para entender um pouquinho mais da história de Porciúncula, a gente foi conhecer um pouquinho da história do Rio de Janeiro, que nossa cidade pertence. Fomos lá assistir um vídeo que contou a história do Rio de Janeiro e falou do papel importante do Rio na história do Brasil, pois no Rio de Janeiro aconteceu muitos fatos históricos que são importantes até nos dias de hoje. E comparamos um pouquinho o Rio com Porciúncula, a questão do tamanho do Rio com a questão do tamanho de Porciúncula, mas deixando claro que o Rio de Janeiro é uma cidade importante, mas nem que por Porciúncula ser uma cidade pequena, não deixa de ser importante. Ela tem também o seu papel fundamental dentro do estado. E para conhecer um pouco mais da história de Porciúncula, nós convidamos o artista plástico Ricardi, que veio da nossa escola para nos contar a história de Porciúncula. Ele nos contou a história de Porciúncula, ele também é estudante de história, contou a história de Porciúncula, falou a respeito dos índios que habitavam aqui, e depois ele fez para a gente também desenhos de alguns pontos turísticos de Porciúncula, os quais a gente usou dentro do nosso projeto. E para saber um pouco mais da segurança de Porciúncula, nós fomos conhecer a delegacia da cidade e fomos recebidos pelo Dr. William, que nos mostrou a delegacia, falou qual a função da delegacia, qual era a sua função, falou sobre a segurança de Porciúncula, falou sobre o que acontece com alguns infratores, e foi de grande importância esse trabalho para a gente. E na sala de aula nós fizemos depois uma pesquisa sobre a criminalidade do estado do Rio, que infelizmente nem tudo são flores. E nós percebemos, infelizmente, que essa criminalidade vem crescendo bastante, não só em todo o estado, como em nossa cidade também. Depois, para falar sobre a economia de Porciúncula, nós convidamos a professora Ângela Gripe, que veio falar sobre a base da economia de Porciúncula, que é o café, falou sobre a importância dessa agricultura para o município, sobre a renda e sobre vários empregos que é gerado na produção do café. E falou também sobre a criação de gado, que também é uma fonte de grande renda para o município de Porciúncula. Depois, a gente quis estudar sobre a saúde de Porciúncula, ver como anda a saúde de Porciúncula, e a gente convidou a enfermeira Filomena, mais conhecida como Filó, que veio e falou para a gente sobre a saúde de Porciúncula e como era a saúde antes do SUS e como é a saúde depois que surgiu o SUS. E a gente pôde observar que mesmo que a gente ache que ainda tenha muitas falhas, que precisa melhorar, realmente precisa melhorar em muitos setores, mas a saúde teve um avanço também. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa comunidade, sobre papéis sociais de algumas instituições, nós convidamos o padre Tiago e o missionário Fábio, os quais atenderam prontamente o nosso convite
e vieram falar da história das igrejas, da Igreja Católica, da Igreja Casa de Oração e da função das igrejas no papel social, obras sociais que as igrejas desenvolvem para ajudar a população de Porciúncula para que a comunidade tenha uma qualidade de vida melhor. E, paralelo a isso, nós também precisamos conhecer um pouco do trânsito do rio, que a gente vê nos jornais, alguns alunos conhecem, que o trânsito do rio é muito diferente do de Porciúncula. Então, o professor de Educação Física, Fernando, mais conhecido como Tio Fetode, fez uma caminhada com os alunos para mostrar para a gente como é o trânsito de Porciúncula, para a gente depois poder comparar com o trânsito do Rio. A gente viu placas, a gente viu também, infelizmente, algumas faltas de respeito, algumas leis de trânsito sendo descumpridas, e discutimos sobre o que essas leis, quando não são cumpridas, consequências que elas podem gerar. E depois de todo o trabalho feito, a gente estudou mapa, relevo, a distância de Rio a Porciúncula, a flora e a fauna, e depois os alunos, para fazer a culminância do trabalho, os alunos realizaram uma feira, a primeira feira de História e Geografia da nossa escola. E dentro dessa feira tivemos 5 temas, que eles puderam mostrar tudo aquilo que eles aprenderam, que foi a história do Rio de Janeiro e de Porciúncula, os pontos turísticos do Rio de Porciúncula, as comidas típicas, festas típicas e a flora e a fauna também, que os alunos falaram que nós temos uma flora e uma fauna riquíssima e que muitas vezes a gente deixa passar em branco, e vimos também animais que estão em extinção, coisas que a gente pode fazer para preservar a flora e a fauna. E esse trabalho pôde ser realizado porque a gente contou com uma parceria muito grande da escola, da família e da comunidade.